Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast 12 frames por segundo, o primeiro podcast de stop motion do Brasil. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para criar animações incríveis, dar vida ao que antes não se mexia e viver de stop motion. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina, e o tema de hoje é Stop Motion para Idiotas. Maravilhoso. Esse tema era surpresa pra Carol, ela me perguntou agora há pouco qual seria o tema do podcast de hoje. E aí eu falei, eu vou falar o tema só na gravação. Aguarde e verás. Aí talvez caiba um disclaimer, pra que ninguém se sinta ofendido, tá? Essa coisa do stop motion para idiotas é um jeito bem conhecido, né? De falar qualquer coisa, tipo, musculação para idiotas, natação para idiotas. É, que é meio que uma tradução livre, né? Que as pessoas, esse termo começou mais com os gringos que faziam, tipo, stop motion for dumbs. E dumbs se traduz pra idiota, só que talvez o idiota tenha um peso maior do que dumb, sabe? Se bem que a tradução de dumb mesmo é burro. Nossa, então é pior. Eu acho que é pior, então o idiota tá mais leve. Seria stop motion para leigos, né? Eu acho que é. Mas aí não tem tanto apelo, né? Não, tem que ser idiota mesmo. Mas você entendeu, né? A gente não tá xingando vocês, tá? E nem ninguém que vai se identificar com o idiota em questão. Não, esse tema é legal porque é sempre uma boa oportunidade, né? A gente voltar ao começo, assim, e falar tudo, conceitos, explicar coisas básicas. Não só pra quem tá começando, né? Não só pra quem tá chegando. Pra qualquer um. Isso é uma lição pra quem não tá começando, né? Quem tá começando vai gostar e vai aproveitar. E quem não tá começando precisa se colocar numa posição de humildade, de aprendiz, pra voltar a conhecer alguns conceitos e falar: nossa, cara, pode crer. Não, e também tem o lance de... Eu acredito muito nisso, assim, que quando você ouve uma coisa pela segunda vez, ela pode, né, em algum momento, soar diferente. Então, assim, se eu ouvi uma coisa uma vez, eu aprendi essa coisa e eu evoluí. Às vezes, alguém te ensina essa coisa que você aprendeu lá atrás, antes de evoluir. E aí, agora, por ter evoluído, ela faz muito mais sentido e te dá um clique e aí você tá mais preparado pra ouvir, sabe? Então, eu acredito que não tem essa de eu já sei, né? Não tem essa de não tenho mais nada pra aprender. Eu acho que isso sim é ser idiota. Esse pensamento, né? Ele não vai te levar a lugar nenhum. Então veste aí as sandálias da humildade e vem com a gente. Doze frames por segundo. Então, pra começar, aquela pergunta clássica que eu quero que você capriche aí na sua resposta: o que é stop motion? Eu posso te explicar tecnicamente e poeticamente. Primeiro poético, eu acho, depois o técnico vem e aterriza bem, né? Perfeito, então vamos lá. O stop motion é uma forma mágica de você contar uma história. É uma forma de você dar vida às coisas que antes não se mexiam. E isso é feito através de uma sequência de fotos. Então, através do stop motion, você consegue fazer com qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, ganhe vida. E isso é muito mágico. O stop motion é uma técnica de animação e animações e vídeos e tudo mais contam histórias. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente está usando essa técnica para algum propósito. Qual o propósito? É contar uma história, é vender, chamar atenção para alguma causa, enfim. Sempre você tem que lembrar do porquê você tá fazendo isso. E aí, como você vai fazer isso? É através de uma sequência de fotos. Então, a gente coloca o nosso objeto, o nosso personagem, que seja numa posição, tira uma foto, anda um pouquinho, tira outra foto, anda um pouquinho, tira outra foto. A gente vai fazer isso durante quantos frames forem necessários. Frame é foto, tá? Já deixando aqui claro, porque às vezes a pessoa fala, o que é frame? A pessoa não entende. Então, um frame é uma foto. E a sequência de, no mínimo, 12 fotos durante 1 segundo vai fazer com que a gente tenha essa sensação de movimento, essa ilusão de que a coisa, de fato, ganhou vida. Caraca, perfeito, hein? Eu acho que deu pra entender, por mais que seja um desafio, entender uma coisa que é visual, né? Num podcast, que num podcast que é só por áudio. As pessoas costumam confundir stop motion com outras técnicas? Sim, isso acontece bastante. Eu acho que tem uma técnica que as pessoas confundem, que é o time-lapse,
né? Hiperlapse. Hiperlapse acaba sendo um stop motion, na verdade, porque o hiperlapse, pra quem não sabe, é uma sequência de fotos que você faz durante um longo período. Então é como se fosse um time-lapse, só que você anda e você faz movimentos de câmera. E o time-lapse é geralmente quando você deixa a câmera parada registrando alguma coisa. A maior diferença entre os dois, entre o time-lapse e o stop motion, é que no time-lapse você tá registrando alguma coisa que tá acontecendo. É também uma sequência de fotos, a técnica na teoria é a mesma, só que você não manipula, você só tá registrando, você tá lá como um passivo observador daquilo. Então você tá lá, você vai colocar sua câmera pra registrar o pôr do sol. Aí você coloca lá sua câmera, coloca X sequência de foto e ele vai tirar a sequência de foto, você não foi lá e mexeu no sol. No stop motion, você manipula as coisas, você faz com que as coisas aconteçam. Então, para um time-lapse virar stop motion, você teria que mexer no sol pra ele, né, se mexer, pra ele acontecer um movimento. A maior diferença é que no stop motion você manipula, você que faz as coisas acontecerem. Você não tá simplesmente registrando alguma coisa que já aconteceria normalmente, né? Se não tiver a sua intervenção, aquilo não vai sair do lugar. Agora, no time-lapse, você tá registrando uma coisa. Se não tiver a sua intervenção ou se tiver, o pôr do sol vai acontecer. E no hiperlapse você também tá registrando uma coisa, mas no caso, como a coisa tá parada, você é que se mexe com a câmera. Isso o hiperlapse, ele é mais pra você brincar um pouco com movimentos, né? Então é pra dar a sensação de que é um vídeo, só que por ser fotos, ele fica com um movimentinho mais diferente, mais truncadinho e dá toda a graça, né? E uma outra coisa também é que você pode deixar com que o intervalo entre fotos seja muito longo. E aí, com isso, você acaba capturando, por exemplo, um pôr do sol, só que com um movimento de câmera e tal. Então, é uma outra técnica que, inclusive, é até mais difícil de fazer, assim. Não mais difícil que o stop motion, mais difícil do que o time-lapse. E menos vista, né? É mais a galera que manja mesmo, que trabalha com esse tipo de técnica. Ô, Carol, e você se lembra da primeira vez que você descobriu o que era stop motion? Bom, a primeira vez que eu tive contato com stop motion na minha vida, eu tinha 7 anos de idade. E parece até aquelas histórias românticas do tipo, desde os 7 anos eu faço stop motion. Não é verdade. Eu fiz aos 7 anos, depois eu fui fazer aos 25, tá ligado? E no fim, assim, talvez você lembre que você fez porque hoje você faz, porque você estudou. Mas provavelmente um monte de gente aí fez e não lembra. Pode ser como uma brincadeira que você brincou, só que como você não brincava todo final de semana... Sim, às vezes você brincou num lugar que você foi, né? É muito específico, aí você não se lembra. Realmente, eu fiz esse resgate na minha memória quando eu comecei a trabalhar com stop motion mesmo. Mas foi uma vez que eu tenho um irmão, Pedro, que ele é 3 anos mais velho, e ele tinha uma Ferrari. Era um carrinho, assim, grande. E aí eu brincava com os carrinhos dele, a gente colocava bonequinho dentro e tal. E minha mãe era a tia da festa, que filma a festa das crianças, com aquelas câmeras grandes. A gente pegou uma vez a câmera dele, porque foi stop motion, porque a gente manipulou, mas não foi uma sequência de fotos. A gente deu um jeito de dar vida a alguma coisa com as coisas que a gente tinha, o que já é uma grande lição, cara. Faz com que você tenha, entendeu? E as crianças de 10 anos conseguiu fazer. Mas é tipo assim, a gente colocou o carrinho lá, pegou a câmera da minha mãe, colocou na frente do carrinho, apertou REC e deixou, tipo, gravando o mínimo possível, sei lá, 1 segundo. Aí apertou REC de novo. Aí a gente andou com o carrinho, apertou REC, tirou, fez um pouquinho, apertou REC de novo. Aí a gente fez isso várias vezes, como se fossem várias fotos. Só que a sagacidade foi que, primeiro, a gente só tinha esse equipamento. Segundo, a gente podia dar play enquanto acontecia, né? Enquanto a gente tava animando, a gente conseguia assistir. Pô, essa câmera já tinha visor? Já era aquela que era pequenininha de DV, mini DV, sabe? Enfim, quando a gente deu play e o carrinho andou, eu falei, que isso, é bruxaria, véi! Mano, eu fiquei muito chocada. Aí achei incrível, muito legal. E aí eu resgatei essa história, né, depois de mais velha. Mas eu não sabia que era stop motion, não tinha a menor ideia, né? Nem tinha entendido como isso aconteceu. Só tipo, vamos nessa. Meu irmão falou que vai ficar legal, tá ligado? E fui, assim. Aí eu fui entrar em contato com stop motion de verdade só na faculdade de cinema. Eu tive algumas aulas, não dei stop motion na prática, mas assim, eu tive aula de animação que pincelava a técnica de stop motion. E aí, na faculdade que eu estudava, tinha várias palestras, apresentação de filme e tal. E uma das apresentações foi um filme em stop motion, o primeiro longa de stop motion do Brasil, chamado Minhocas.
que o diretor foi lá, ele era ex-aluno, e aí ele foi lá falar sobre o filme e tudo mais. E aí ele levou o boneco e ficou mostrando making off, e eu, como assim boneco? Nossa, que isso? Aí comecei a entender como que era o stop motion, o que que era, e aí comecei a fazer uma pesquisa feito maluca. Aí eu encontrei uma pessoa na internet que falava sobre isso, que é a Trisha Zemp, que é uma animadora americana, canadense, não sei exatamente. Enfim, aí eu fui procurar algum curso presencial, né? Encontrei um curso de boneco. Aí fiz um curso de criação de boneco, tinha o boneco lá lindo, maravilhoso, e eu falei, tá, faço o que com isso agora? Aí que eu fui, né, fiz o curso da Trisha, comecei a entender um pouquinho de stop motion, e aí depois que eu fui pra Barcelona me especializar e... Esse curso de boneco foi com quem? Foi com o Ricardo Argenton. Ele faz criação de bonecos e tal, trabalhou também em alguns curtas e tal. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, na Méliès. Ah, pode crer. Boa. E quais são os tipos de materiais que eu posso animar no stop motion? Assim, eu sei que são muitos, praticamente tudo, né? É possível de animar. Mas tem certas categorias já estabelecidas, assim, que a galera segue, sabe? Como subnicho de animação. Então, o nicho de trabalho da pessoa, por exemplo, seria stop motion. E aí, o subnicho dela é animação com tal material. Tipo, só faço animações com tal material. E isso acaba virando uma estética da pessoa, né? Esse subnicho. Sim, sim. Quando você fala de material, a primeira coisa que eu penso é em boneco. O que a gente pode animar? A primeira coisa que eu penso é em boneco. E aí o boneco pode ser feito de vários materiais, mas o boneco que eu digo, a animação de bonecos é no estilo Laika, né? Que a gente fala, existe esse termo, estilo Laika. Que são bonecos muito bem acabados, com silicone, com não sei o que, cenários reais, né? Cenários não reais, mas em pequena escala, mas usando objetos reais e tudo mais. Buscando uma veracidade, né? Buscando o realismo. Exatamente. E aí, ainda falando de bonecos, na verdade, tipo, por exemplo, a Laika faz bonecos mais elaborados. A Aardman, por exemplo, que é um outro estúdio de stop motion bem grande, eles fazem bonecos que é o da Fuga das Galinhas. Eu falo stop motion, a pessoa, já sei, Fuga das Galinhas, isso. Que é feito de massinha. Então, ela tem uma mescla de silicone com massinha e tal, mas majoritariamente os filmes são feitos com massinha. Então, massinha é um outro material. E aí, ele é mais versátil ainda, porque você pode tanto fazer bonecos, quanto fazer líquidos. Cara, você pode contar várias histórias usando massinha. Acho que as pessoas têm muito essa ligação de que massinha só dá pra fazer coisa infantil, porque é um brinquedo infantil ao mesmo tempo, né? É que assim, quando você fala massinha, a pessoa já vê, né, aquele estojo Play-Doh, coloridinho. né? Ou Play-Doh que vinha em potinhos, ou aquele estojo de papelão coloridinho com uma minhoquinha de massinha de cada cor. Mas, na verdade, as massinhas utilizadas são materiais em casas de arte, profissionais, um super bloco, não vem naquelas cores bonitas. Algumas já vêm com cor, mas na sua maioria vem em cinza, vem em cor tijolo, uma cor mais um salmãozinho, e aí a galera pigmenta, e, enfim, já é outra parada. Mas assim, é que nem argila, né? Argila, pra pessoa fazer vasos, fazer coisas assim, é um material de arte, né? Não é infantil. Sim. Mas quando você fala... A palavra massinha remete muito Então, assim, cara, tem vários trabalhos super maduros feitos com massinha. Então, não menosprezem o poder que a massinha pode ter no resultado final, né? Um outro material é o papel. O papel é um material super acessível. Você consegue comprar blocos coloridos, por exemplo. O ideal é que você faça com papéis com uma gramatura maior para ele poder ser manipulado, né? Senão você acaba perdendo um pouco esse controle sobre o papel. E stop motion é sobre... ter controle! Muito bem. Então, o papel é bem legal também e tem algumas alternativas, né? Por exemplo, animação com recortes. Então, a animação com recorte vai ser o quê? Vai ser como se você fizesse recortes mesmo de silhuetas daquilo que você quer demonstrar. Então, eu quero fazer um cara pulando polichinelo, fazendo um polichinelo. Eu faço uma silhueta dele com as pernas abertas e os braços pra cima. Depois, eu recorto isso. Depois, eu faço outra silhueta, outro recorte dele com as pernas fechadas e os braços pra baixo. E aí, como que você vai animar isso? Você vai animar isso por substituição. Então, você vai tirar um frame dele com as pernas pra cima, tirar esse recorte de lá, substituir pelo recorte, né, com as pernas pra baixo, com as pernas fechadas, e tirar outro frame. Quando você der play isso em looping, vai ficar indo de um pro outro, e isso vai dar a sensação de movimento. Total. Em
termos de animação, que é eu ir lá e mexer o que tá acontecendo pra depois tirar a foto de novo, me parece mais simples, né? Em termos de animação, porque eu tenho que tirar uma coisa e colocar outra. Essa No mesmo lugar, No mesmo lugar. Então, tipo, sei lá, parece que se eu fosse fazer um boneco andar, por exemplo, tem várias outras técnicas de qual é o tamanho do passo dele. Ele não vai mexer só a perna, ele vai ter que mexer o braço também, senão não vai ficar natural. Talvez o cabelo dele tenha que se mexer. Será que tá ventando? E a substituição do personagem inteiro já desenhado no próximo movimento que ele vai fazer, me parece ser mais fácil, né? O lance é que você não se livra disso, você só antecipa. Porque se o movimento tem que ser menor ou maior, isso vai delimitar quantos recortes você vai ter. Então, quando você trabalha com animação por substituição, a sua pré-produção, ela é muito maior do que a sua produção, né? Do que a animação de fato. Então, assim, não é que você se livra do trabalho de saber se o cabelo tem que mexer, só que você vai ter que saber antes. Assim, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa. Mas num ambiente mais controlado, né? Que é o computador, Isso, com certeza. Porque vai muito de pessoa pra pessoa. Porque a animação por substituição não tem espaço pra improviso. E às vezes é legal ter improviso, por exemplo, quando você tá animando o personagem. Um trejeito, uma coisa que você só tocando ali no personagem você percebeu. Então, putz, ia dar mau trabalho você voltar no computador, fazer outro. Então é aquilo. Basicamente, você anima 2D pra recortar e depois anima stop motion, entendeu? Sim. O trabalho é maior na pós. E realmente na hora da animação é muito mais rápido. Muito mais rápido. Que mais de material? Pixelation. Pixelation é um material humano. É animação de seres humanos. Então, como assim? Você vai usar o ser humano como seu boneco. Então, você vai colocar ele numa posição, tirar uma foto, colocar ele em outra posição, tirar outra foto. E o grande lance do Pixelation, a graça e a inteligência de usar o Pixelation da forma correta, não correta, mas mais proveitosa, é você fazer o ser humano fazer coisas que ele não faria normalmente. Essa vai ser a graça da animação. O que vai chamar a atenção do tipo, eita, pô, como que fizeram isso? E quanto mais você fazer parecer que é live action, só que é animação, mais vai ter essa sensação, sabe? E, inclusive, o stop motion foi inventado nesse contexto, né? Como efeito especial. Como efeito especial, exatamente. Então, lá atrás, né, eles queriam fazer efeitos especiais com seres humanos. Não tinha computador, computação, essas coisas. Então, tinha que fazer efeitos práticos, efeitos na câmera. Faziam a partir de stop motion. É que no caso é boneco, mas o gorila lá do filme, como chama? King Kong. King Kong. O King Kong é stop motion, entendeu? Então lá atrás eles usavam esse tipo de técnica, né? O stop motion pra fazer efeitos especiais. Então o Pixelation nada mais é do que isso. Quero aqui indicar um curta muito incrível chamado Luminares, que é de Pixelation, é um dos curtas mais premiados do mundo. É muito, muito bom. E é isso, a graça, o que você tem que ter em mente é sempre fazer nesse sentido de, cara, isso não seria possível, então por isso que vai ser tão incrível. Outro material incrível que eu descobri, é muito pouco conhecido, né, nessa técnica. Eu descobri em Barcelona quando eu conheci uma animadora de 70 anos chamada Caroline Leaf. E ela foi lá mostrar pra gente como que era a técnica dela, que é animar com tinta. E aí aqui eu vou colocar meio que dois no mesmo, que é a animação com tinta e a animação com areia, porque a técnica é basicamente a mesma. Como que funciona isso? Você precisa de uma mesa de vidro, ou de uma mesa de luz, mas o ideal é melhor uma mesa de vidro, com uma luz por baixo. Então é muito simples a estrutura para você fazer isso. E dá para fazer coisas incríveis e maravilhosas. Então você vai colocar a câmera de cima, né, apontada para o vidro, uma luz por baixo, que é para mostrar o contraste, né, da luz com a areia ou com a tinta. E aí você vai frame a frame mudando esse cenário. Então, por exemplo, você cria um cenário que é uma montanha. Você pega a areia, monta lá uma montanha e um sol. Aí você tira uma foto. Aí você vai pegar as areinhas que formam o sol e andar com ele um pouquinho. Por atrás da montanha, sabe? Aí tira outra foto. Sabe? Então, com a transformação da areia ou da tinta, você cria uma animação. E é muito legal porque tem muita textura, então é muito artístico. Não é? Muito artístico, muito visual, assim. E a dica também isso é pra tudo, pra todos os materiais, mas com esses mais ainda, né? De você sempre se lembrar de fazer com que o material ajude a contar a história. Tudo tem que ser a favor da história, tudo tem que ser a favor da ideia. Então, eu tive uma ideia, com o que eu vou fazer ela? Aí, tipo, tenta encontrar alguma coisa que te ajude na ideia. Então, também vou indicar um curta chamado Zepo,
que ele é todo feito de areia e ajuda bastante a contar a história, assim, sabe? O curta, ele é todo feito na neve, né? Ele é feito de areia, mas se passa na neve e a areia dá a sensação de montanhas de neve e tal. É incrível, é bem legal. E esse material é super pouco explorado, inclusive por mim. Eu devia fazer mais animações com areia pra mostrar pra galera como faz. Eu acho que tem que ser lançado esse desafio. Carol, anime com areia. Boa. Animação com comida é uma das que eu mais gosto, acho super legal. E tem várias vertentes, digamos. Você pode usar animação com comida literalmente para uma receita, ensinando a fazer uma receita ou simplesmente fazer uma receita só para ser bonito, com o stop motion, então as coisas se misturam sozinha. Eu tenho bastante disso no meu Instagram. As coisas se misturam sozinha, o bowl faz não sei o que, a colher entra sozinha e bota o sal e lá. Ou você pode também usar elementos da comida, então ingredientes alimentícios como personagem, que nem tem um curta da Terra e o Estúdio, um curta não, uma propaganda, se não me engano é pra Seara, sobre um presunto. O que eles fizeram? Eles fizeram com que parecesse um tapete vermelho, né, de Oscar, coisa assim, onde o presunto é o grande astro e os elementos da cozinha, como garfo, saleiro e tal, são os fotógrafos, o segurança, é super legal. Então, você pode usar a comida ou ingrediente como personagem. E você também pode fazer isso com qualquer outra coisa. Já emenda até na próxima material, que são objetos, né? Você pode, por exemplo, fazer com que objetos ganhem vida literalmente como personagens. Então, tipo, uma coisa que servia para uma coisa, tipo um alicate de unha, virar uma água-viva. Se transformar e com o movimento você dá intenção e com essa intenção você faz ele se transformar num personagem. E ainda falando de objetos também podem ser produtos, né? Então, se, por exemplo, você quer fazer uma produtora, quer atender marcas, você pode animar os produtos dessas marcas e contar histórias deles. Então, sempre favorecendo a ideia, favorecendo o produto, você pode contar do que ele é feito, o que ele serve para fazer, né? Um meio DIY, de como usar, como ele vem na embalagem, modelos, cores, tamanhos e tal. Então, é uma das animações que eu mais gosto, né? Animação de produto, animação de objeto. Não, e o mais legal, assim, da gente tentar cobrir aqui os principais materiais para animar é que, por exemplo, areia. Areia é um material, enfim, a gente sabe que é areia, né? Mini grãozinhos. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma animação de um produto que o meu cliente é açúcar. Aí eu posso fazer uma animação em mesa de vidro com açúcar. Seria incrível, tipo, que não aparece o produto ou açúcar no saquinho, sabe? E contar alguma história com isso. Ou um sabão em pó, ou sabe, muita coisa. Nossa, incrível, muito bom mesmo. É verdade, você pode mesclar técnicas pra contar, tipo, quando a gente fala produto, a gente sempre imagina, saquinho de açúcar entrando, a embalagem, né? E não necessariamente, você pode fazer com o interior, né, com o que vem dentro. Boa, gostei. Aí uma outra coisa que eu tinha pensado era Lego, que Lego é um objeto, é um produto, mas ele tem essa característica, né, de ter blocos de montar, tamanhos diversos, de ter bonecos que já tem o cabelinho separado, os bonecos têm os seus próprios objetos. Tem um cantor, tem um violão, tem um microfone. Ele muitas vezes vem com um cenário. Então, por exemplo, eu tenho o Lego do Friends. E aí tem todo o cenário da cafeteria onde eles costumavam se encontrar e tal. Daí tem toda a ambientação, né, da cafeteria. Até câmera de segurança. Sei lá, os donuts que vende no balcão, né? Muito rico, né? A construção do Lego, a marca Lego fortalece muito isso nesse sentido, né? Eles oferecem produtos muito ricos e prontos. Tipo, pronto pra criança brincar e pronto pra animar. Muita gente faz animação com Lego por isso. Não tem que construir nada. Tá tudo pronto, na escala. Imagina se tivesse que construir um donut daquele tamanho. Então tá tudo pronto, construído, você vai lá, bota a câmera e manda ver, entendeu? A animação com Lego é uma coisa muito legal. Inclusive, não só com o Lego nesse sentido de casinha, mas usando peças de Lego. Então, que eu disse, os blocos de montar, de montar com tamanhos diversos também. Isso, pode ser quadrado, pode ser mais compridinho, né? Tem uma série no YouTube chamada Lego in Real Life. É muito legal e eles usam as peças de Lego construindo coisas da vida real. Então ele pega um monte de Lego branco e faz um ovo. Aí ele quebra o Lego, né, o ovo, e o que cai é um leguinho amarelo que forma a gema, sabe? Tipo, é incrível.
E essa é uma forma muito legal de animar também, né? Porque são coisas, assim, no Brasil nem tanto, mas acessível, né? Porque acaba sendo um brinquedo, ou sei lá, você já tem, ou você coleciona, ou tem primo, ou tem irmão, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então também é super válido esse tipo de material. Boa. Aí eu tinha pensado da gente fazer tipo uma tradução, assim, de termos, um dicionário, porque tem muito termo em inglês, né? A maioria dos termos é em inglês, o próprio nome stop motion é em inglês, e a tradução dele muita gente fala animação frame a frame, que continua em inglês. Aí a tradução de animação frame a frame seria animação quadro a quadro. Mas quadro também as pessoas não entendem direito. Seria foto a foto, né? Animação foto a foto seria, acho que é o termo que ficaria mais claro, né? E aí tem vários termos, tipo frame. Frame a gente já explicou o que é, né? Já, frame é uma foto. Frame é uma foto ou é uma foto em um segundo? Como assim uma foto em um segundo? Tipo, play. Entendeu? Eu tenho essa foto, dou play e ela dura um segundo de tempo. Porque só uma foto para... Não. Já editou na vida. Sim. Premiere. Então, o tempo do Premiere, o tempo de um vídeo é contado em como? Horas, minutos, segundos e frames. Certo? Um frame é uma duração. Então, de um segundo. Não. 12 frames é um segundo. Não, eu posso colocar quantos frames eu quiser dentro do meu um segundo. Pode. Mas... Não, mas não é um segundo. Um frame... É uma foto. É uma foto. Tá. Mas essa foto pode durar mais de um frame. Nossa, mano. Nem a pau que dá pra entender. Então, acho que assim, ó, calma, vamos lá. Uma foto é estática, ela não tem duração, tá? Ok. Então, quanto dura uma foto? Quanto você colocar. Quando tu estiver olhando pra ela, tô olhando a foto. Isso. Agora, num vídeo, quanto dura uma foto? Por quanto tempo você colocar. Frame é um tempo. É como se fosse, depois de segundo, não vem milissegundo? Uhum. Então, no vídeo, é frame. Tá. Mas frame é milissegundo? Não. Ah, velho. Tá, frame é uma duração em tempo de vídeo. Isso, frame é uma duração em tempo de vídeo. No cinema, 24... É que é estranho, tipo... É que se eu te mostrar uma timeline vai ser mais fácil, entendeu? Por quê? Porque aí uma foto, quando eu arrasto essa foto, ela dura... Quanto tempo ela vai durar? Uma foto só. Só que ela vai durar 1 frame, 2 frames, 3 frames. Não, eu entendo, mas assim, por exemplo, essa foto, nessa timeline, ela já tem um tamanho padrão. O tamanho de um bloquinho. Não, você que determina. O mínimo é um frame. É tipo um átomo. Não tem uma coisa menor que um átomo. Tem o tamanho mínimo daquele bloquinho. Eu não posso arrastar menos. Menos. Um frame. Um frame é o tamanho mínimo. Eu não posso... Tá, mas quanto dura esse um frame na timeline, entendeu? Um clique, um frame. Tá. Você acha que não dá pra tá entendendo nada? Não, eu acho que agora todo mundo foi embora, porque não tem como. Gente, volta, meu Deus do céu. Eu tô falando aqui em 12 frames por segundo, tá? Tá. Mas, por exemplo, a Laika faz 24, tá? 12 frames por segundo, tá? 1 segundo de vídeo tem 12 frames. Pensa num frame como uma unidade, é um tracinho, tá? Tem 12 tracinhos dentro de um segundo. Esse tracinho, ele pode ser composto da mesma foto. A mesma foto pode durar 12 tracinhos de distância, ou cada foto pode ser um tracinho diferente. Então uma foto tirei uma foto, eu mexi e tirei outra foto, é outra imagem que você tá vendo. Se cada foto for um tracinho diferente, a gente tem um movimento. Se a mesma foto, com você parado, for 12 tracinhos, ela tá estática, você não tem movimento. Deu pra entender? Nossa, pra mim ficou claríssimo. Eu acho que melhorou. Mas ainda vão ter que fazer uns posts sobre isso. Tá bom. Nossa, boa. Não, é que é uma boa mesmo, porque parece simples, porque a gente tá sempre falando disso, mas não é simples. Pra mim, que sou o idiota aqui a leiga, né? Tá indo um pouco nebuloso. Tá, é que pra mim tá bem claro, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente vai fazer, né, um carrosselzinho explicando melhor, mas se vocês tiverem dúvidas, me perguntem em box que eu tento explicar. Boa, aí tem tem vários, né? Tem o termo rig. Rig é um objeto que segura coisas no ar. Tá? Então, assim, quando a gente tá falando de várias fotos, né, de sequência de fotos, a gente tá falando de você tem que manter uma coisa no ar pra você ter tempo de ir lá tirar sua foto. Então, uma bolinha pingando, ela precisa pingar. Ela precisa estar na mesa, você tira uma foto. Aí ela precisa estar um pouquinho acima da mesa, depois um pouquinho mais acima da mesa. Pra você fazer ela flutuar, você usa um equipamento chamado rig. Boa. Onion skin.
Onion skin também é uma outra coisa difícil de explicar sem mostrar. Não, essa é mais fácil. A tradução literal é pele de cebola. Isso. Por quê? Porque a cebola tem várias camadas, ela tem várias peles. E essas peles da cebola, elas são translúcidas. Então, quando você tira uma pele da outra, você consegue ver a pele de baixo. E basicamente é isso, é uma função onde você habilita no seu programa que você está fazendo stop motion. E quando você habilita isso, você vai sempre ver a foto de baixo, a foto que você acabou de tirar, com uma opacidade, né? Ou seja, um pouco translúcido. Então, pra que isso serve? Você vai lá, coloca seu personagem numa posição e tira uma foto. Quando você tirar seu personagem dessa posição e colocar ele em outra posição e habilitar o Onion Skin, você vai conseguir ver onde estava a foto anterior. Isso serve para você conseguir saber qual foi a distância que você mexeu esse objeto, como que tá o movimento, se esse movimento tá fluido ou não. Então, auxilia demais na hora de fazer a animação. Boa. Live action. Não tem a ver com stop motion, mas é legal a gente... Não sei se tem, entendeu? É um termo que eu vi entendi. aí na boca do povo. Boa, boa. Live action são filmes feitos com atores. Mas aí você fala, mas o pixelation também é feito com ator. Então assim, vamos lá. Live é ao vivo. Então, live action, ele é quando você fala ação, aperta o REC, o ator faz o que tem que fazer lá, humanamente, normal, vivendo, e tá gravando um vídeo. Ele aperta REC de novo e esse vídeo acaba. O pixelation, ele é foto a foto. Então, você manipula esse ator, esse humano, pra ele fazer o que você quiser. Por exemplo, tem um pixelation que é tipo sobre-humano, que é um cara andando de skate em cima de outro cara. Então, um cara deitou no chão, o outro subiu em cima, eles tiraram uma foto. Eles andaram um pouquinho, o outro subiu em cima de novo, tirou uma foto. E aí eles foram andando pela cidade, parecendo que um cara era o skate do outro. E não tem como fazer isso na vida real. Então, basicamente, a forma interessante e mais inteligente de se usar o pixelation é fazendo coisas que o humano não faz, que o live action não permite. Não, e o mais louco é que, assim, eu tenho certeza que várias pessoas que já viram esse vídeo do cara andando de skate no cara já pensaram que era um live action, ou seja, uma gravação comum, e ficaram pensando como foi feito isso. Tipo, nossa, ele deve ter colocado uma proteção na barriga. Uma rodinha, ele tá em cima de um skate, pra né? não raspar, ele tá em cima de um skate que depois foi apagado e eles estão sendo puxados por um carro, uma corda. E sabe? É muito mais simples, né? Muito mais simples que isso. Exatamente. E menos perigoso, né? Sim. Tem um outro também que é o clay. Clay é a tradução de massinha, tá? Só que clay, quando você ouve clay nesse meio ambiente, né? Significa as massas que as pessoas usam pra fazer escultura. Então, que é aquela massa que vem cinza, tijolo, uma cor menos fofinha, né? Os ingredientes, né? Os ingredientes dessa massa. Não, mas não necessariamente, porque tem a oil clay, é clay à base de óleo, que é essa massa que nunca seca. Mas tem a polymer clay. A polymer clay já é uma massa que você coloca no forno, ela é mole, enquanto você não esquentar. Depois que você esquenta ela, você coloca no forno, ela fica dura, completamente dura. A oil clay nunca na sua vida ela vai deixar de ser maleável. Então não necessariamente a clay é feita de tal material. A clay depende do que vem depois, entendeu? Mas quando a gente ouve assim, são essas massas um pouco mais profissionais para escultura, porque algumas das técnicas do processo de criação de boneco, você precisa fazer escultura para tirar molde, ou até escultura para você ver a proporção do seu boneco antes dele virar um boneco mesmo. Então, é para isso que serve. É isso, na verdade, a clay. Existem vários tipos de clay, mas basicamente essa é a tradução, né? Morph. Morph é um termo para transformar. Eu vou dar o exemplo de massinha porque é o exemplo mais palpável nesse sentido, né? Que é assim, por exemplo, a gente tá fazendo alguma coisa com massinha, é um personagem que tá no chão, esse personagem vai pular. Quando ele bater no chão de novo, ele virou líquido. Isso é um morph. Você transformou, você teve frames de transformação do seu personagem em alguma outra coisa. E legal você falar de morph e eu ter falado da Caroline Leaf, porque ela faz muito morph na animação dela, muito, muito, muito. Assistam um curta dela chamado Duas Irmãs, e ela é aquela que faz com tintas, né? Você vai ver a quantidade de morph que ela faz. Então a irmã tá lá, ela levanta o braço, do nada o braço dela vira um pássaro. Tá ligado? Uhum. É umas coisas assim muito legais. Então o morph, ele nada mais é do que a transformação de algo. Um outro termo que é parecido com o clay é claymation. Claymation é um termo muito usado e nada mais é do que animação com massinha. Claymation, animação com massinha. Então, só aí esse outro termo, porque as pessoas ficam...
Claymation? Que porra é essa? Sabe? Nossa, e eu achava que Claymation era Morph e Clay. Um mix de Morph e Clay. Tipo, massinha sendo transformada. Não necessariamente. O morph, primeiro, o morph pode acontecer em todos os materiais. O morph não precisa necessariamente acontecer. Não, sim, eu sei, mas eu achava que quando acontecia em massinha, era Claymation. Aí chamava Claymation. Ah, não. Claymation é qualquer tipo de animação com massinha. É animação com massinha, chama de Claymation. Não precisa ter morph dentro. Entendi. Boa. E você lembra mais algum termo que eu não falei? Porque tem um monte, né? Esses aqui foi os que eu lembrei. Depois o pessoal pode comentar também outros termos, ou a gente faz um dicionário parte 2. Mas você lembra de mais algum? Cara, tem um termo em inglês que eu acho que a maioria das pessoas sabem o que é, mas eu acho que é legal falar porque eu falo bastante, que é sound effects, que às vezes a pessoa não sabe exatamente. Ou até a diferença de sound effects e trilha. Sound effect é todo tipo de efeito sonoro que tem na sua animação. Então, por exemplo, eu tenho um personagem que ele vai dar uma espadada no amigo. bem tranquilo. E aí a espada faz... sabe? Ou um objeto vai entrar em cena e faz... todas essas coisas são sound effects, efeitos sonoros. Isso é diferente de trilha. A trilha sonora, ela é uma musiquinha que tá dando tom na sua animação. Tá acontecendo uma musiquinha junto com o sound effect. Uma coisa não anula a outra. Então, acho que as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade, assim, de entender isso. Bom, então acho que temos aí o nosso podcast para leigos. Acredito que a gente tenha esclarecido muita coisa, confundindo mais ainda outras, né? Sim. Mas tem esse lance, né? Essa dificuldade de falar coisas visuais em um podcast. E por isso que, se você quer aprender mais, você precisa seguir a gente lá no Instagram, @mariamarculinafilmes, no nosso YouTube também, youtube.com/asmarculinas. A gente tem live toda terça-feira, às 11h11, ao vivo, sempre com uma aula de algum dos assuntos de stop motion. E tem slide, dá pra mostrar tudo, mostrar as referências, e acho que vai ficar muito mais claro. Eu acho muito importante a gente entender todas essas coisas, porque desmistifica, né? A real é que a gente coloca muito empecilho ou acha que é muito complexo. Nossa, se eu não entendo nem a língua que o bagulho acontece, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Então, pra isso que a gente tá aqui, né? Pra ensinar você, pra mostrar que é possível e que você é capaz e ajudar da melhor forma possível. Então, muito obrigada pela participação de todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, até lá!